Todo mundo aí falando de Copa? Eu não estou assistindo. E tenho motivos, mais de um. Aposto que você vai se identificar com pelo menos um deles. Mãe, gastei todo o dinheiro da venda da casa numa aposta e perdi tudo. Você precisa me dar mais. Meu filho me ligou e disse isso em novembro de 2022, durante a última Copa do Mundo. Eu tinha acabado de vender a casa onde criei ele. A casa que eu e o Geraldo compramos em 1979, que eu pintei de amarelo porque eu quis, que tinha o quintal onde os dois meninos cresceram. Vendi para pagar a dívida dele com a agiota. 80 mil reais de dívida de aposta. Vendi o carro primeiro. Não foi suficiente. Vendi a casa depois. E ele pegou o que sobrou, 30 mil reais que eu tinha separado para pagar o primeiro ano de aluguel do apartamento novo, e apostou de novo numa noite. Mas isso não era o fundo do poço. O fundo veio depois. Meu nome é Eunice Tavares, tenho 80 anos, moro num apartamento alugado na Lapa, em São Paulo, desde julho de 2022, porque a casa própria foi embora para pagar a aposta do filho. E vou te contar tudo, desde o começo. Porque essa história não começou com o Paulinho e as apostas online. Começou muito antes. Começou com o Geraldo e o futebol, e com uma lógica que ficou dentro dessa família por décadas antes de explodir do jeito que explodiu. Hoje, por exemplo, é dia de Copa do Mundo nos Estados Unidos. Brasil jogando. O vizinho do andar de cima ligou a televisão no máximo. Ouvi cada gol, cada buzina, cada grito. O prédio inteiro vibrou. Minha televisão ficou desligada. Não por amargura, não porque odeio futebol, mas porque aprendi, do jeito mais caro que existe aprender alguma coisa, o que acontece com a vida da gente quando passa décadas olhando para a tela em vez de olhar para a própria casa. E lembrei, naquela noite de ontem com o barulho do vizinho, de uma coisa que o Geraldo disse uma vez, numa das poucas vezes que chegou em casa cedo o suficiente para a gente conversar de verdade. Disse: Eunice, você não entende de futebol porque você não sabe o que é torcer por algo maior que você. Fiquei quieta na época. Hoje eu sei a resposta que devia ter dado. Geraldo, eu torço por coisa maior que eu todo dia. Chama família. E você não tá aqui para ver. O Geraldo morreu em março de 2018. Infarto. Tinha 74 anos. Morreu num bar no Ipiranga, assistindo jogo com os amigos do jeito que sempre viveu. O dono do bar me ligou porque o Geraldo tinha o número do bar na carteira. Um cartão amassado que ele guardava faz anos. Fui sozinha buscar o corpo. O Claudinho foi comigo. O Paulinho não atendeu o telefone. No velório, 3 dos amigos do bar vieram falar comigo. Disseram que o Geraldo era ótimo, que ia fazer falta, que era o melhor torcedor que tinham conhecido. Um deles disse: Dona Eunice, ele era apaixonado por futebol. Respondi: eu sei, eu era a segunda. Eles não souberam o que dizer. Fui buscar água. O Geraldo não era mau homem. Isso é importante dizer porque a história fica mais fácil se ele for vilão, e ele não era. Era trabalhador, marceneiro bom, nunca levantou a mão, nunca gritou com os meninos. O problema do Geraldo era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Ele não estava lá. Fisicamente estava, morava na mesma casa, dormia na mesma cama. Mas a cabeça dele estava sempre em outro lugar. No campeonato que estava rolando, no jogo de sábado, na Copa que vinha aí. E quando tinha jogo, sumia de verdade. Bar, estádio, casa do amigo com televisão maior. Primeiro ano de casados, em 1971, perdi conta de quantos jantares fiz sozinha. Não reclamava muito porque as amigas diziam que era normal. Homem é assim. Pelo menos ele não bebe. Ele bebia, mas isso era detalhe. O Claudinho nasceu em março de 1973. Parto normal, Hospital do Ipiranga. Eu fui de táxi porque o Geraldo estava no estádio. Não é metáfora. Não é exagero. Eu fui de táxi para o hospital, com contrações porque meu marido estava no estádio assistindo o jogo. Chegou às 11 da noite cheirando a cerveja e cigarro. Entrou no quarto, olhou para o Claudinho no berço, disse: que lindo, e perguntou se tinha algo para comer. Tinha. Eu tinha deixado o prato coberto na cozinha antes de sair para o hospital.
Esse foi o primeiro dia da vida do meu filho mais velho. Por que você não brigou mais? O Claudinho me perguntou uma vez, já adulto, depois que o Geraldo morreu. Briguei, eu disse. Nos primeiros anos, briguei muito. E depois? Depois cansou. E depois virou normal. E depois eu nem sabia mais o que era diferente. Ele ficou em silêncio. Isso é o pior, eu disse. Não é quando dói. É quando para de doer e você acha que é porque melhorou, mas é porque acostumou. Em 1980, perdi uma gravidez. Seria menina. Estava com 6 meses quando aconteceu. Uma manhã de quarta-feira, dor que começou devagarzinho e foi crescendo. Liguei pro Geraldo no trabalho. Ele estava numa entrega. O chefe disse que avisava. Fui pro hospital de ônibus, sozinha. O Geraldo chegou 5 horas depois. Sentou do lado da cama, segurou minha mão, ficou quieto. Não sabia o que dizer. Eu também não. Ficamos assim por um tempo. 2 semanas depois, ele voltou pro estádio. Nunca mais falamos daquela menina. Ficou sendo um assunto que nenhum dos dois sabia como abrir. Foi ficando enterrado, foi ficando velho, foi ficando parte daquelas coisas que a gente carrega sem nome. O Paulinho nasceu em 1976. Desde pequeno, era diferente do Claudinho, mais agitado, mais impulsivo, mais cheio de energia que não sabia para onde ir. Na escola era o que fazia bagunça, em casa era o que quebrava coisa. Não por maldade, por excesso. Geraldo gostava mais do Paulinho. Não dizia, mas dava para ver. O Paulinho tinha o jeito do pai, aquela coisa de apostar no improvável, de acreditar que a virada estava chegando, de viver na expectativa do golpe que muda tudo. Quando o Paulinho tinha 14 anos, o Geraldo ensinou ele a jogar jogo do bicho. Eu vi e não disse nada. Todo mundo jogava jogo do bicho no bairro. Era R$ 5, era brincadeira, era cultural. Não vi o que estava sendo plantado. Em 1993, o Paulinho tinha 17 anos e já jogava jogo do bicho todo dia. Não R$ 5, quanto tinha no bolso. Quando não tinha no bolso, pedia para mim. Paulinho, para com isso. Mãe, é só dessa vez, tô quase ganhando. Você sempre tá quase ganhando. Dessa vez é diferente. Não era diferente. Nunca era diferente. Reclamei pro Geraldo uma noite. Ele disse: Eunice, deixa o menino. Jogo do bicho não mata ninguém. Não matou, mas preparou o terreno. Os anos 90 passaram. O Paulinho cresceu, trabalhou em algumas coisas que nunca duraram, morou fora por um tempo, voltou. O jogo do bicho continuou, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre presente. Virou parte da rotina dele como o cigarro virou parte da rotina do Geraldo. Coisa que a gente via e fingia não ver porque era menor que os outros problemas. Aí chegou o celular. Aí chegou a internet. Aí chegaram os aplicativos. E o que era R$ 5 no jogo do bicho virou 50, depois 500, depois o que ele não tinha, porque o aplicativo aceitava cartão, aceitava Pix, aceitava crédito, funcionava de madrugada quando o desespero é maior e o juízo é menor. Em 2018, no mesmo ano que o Geraldo morreu, o Paulinho abriu o primeiro aplicativo de apostas. Eu não soube na época. Soube 2 anos depois, quando ele me pediu dinheiro pela primeira vez. Não para pagar conta, não para emergência. Para pagar dívida de aposta. Quanto? 5.000. Dei, porque era meu filho. Em 2021, me pediu de novo. Quanto dessa vez? Ele ficou em silêncio por um segundo. 80.000, mãe. Eu estava sentada na cozinha da casa do Ipiranga quando ele disse isso. A mesma cozinha onde tinha feito jantar sozinha centenas de vezes enquanto o Geraldo estava no bar. A mesma cozinha que eu tinha pintado de branco em 2010 porque queria clarear o ambiente. 80.000 reais, eu repeti. É dívida com a agiota, ele disse. Se eu não pagar, é sério. Quão sério? Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. O Claudinho veio no dia seguinte quando contei. Mãe, você não vai dar. Se eu não der, machucam ele. E se você der, ele aposta de novo. Eu sei, eu disse. Mas primeiro eu preciso que ele esteja vivo. O Claudinho ficou em silêncio. Ele sabia que eu tinha razão. Não gostava, mas sabia.
Como você vai conseguir 80 mil? Ele disse. Vendo o carro primeiro, eu disse. E se não der, vendo a casa. Ele ficou branco. Mãe, Claudinho, minha voz saiu firme. Eu sei o que tô fazendo. Vendi o carro em março de 2022. 18 mil reais. Não foi suficiente. Em julho de 2022, vendi a casa do Ipiranga. A casa que o Geraldo e eu compramos em 1979 com o dinheiro que juntamos em 5 anos de casamento. Que eu pintei de amarelo em 1985 porque o amarelo me deixava feliz. Que tinha o quintal onde o Claudinho aprendeu a andar de bicicleta e o Paulinho quebrou o braço caindo da goiabeira. 240 mil reais. Paguei os 80 mil do agiota. Paguei as outras dívidas menores que foram aparecendo. Separei 30 mil para pagar o aluguel do apartamento da Lapa pelos primeiros meses enquanto me organizava. Sobrou o suficiente para eu não passar necessidade por um tempo. Em novembro de 2022, Copa do Mundo no Catar. O Paulinho tinha ficado 2 meses quieto depois que paguei a dívida. Não ligava muito, não aparecia muito, eu achava que estava envergonhado, que era bom sinal, que estava se reorganizando. Numa noite de jogo do Brasil, o telefone tocou. Era o Paulinho. Mãe. A voz diferente. Aquela voz que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Mistura de adrenalina e desespero. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Esperei. Gastei os 30 mil que você tinha separado pro aluguel. Apostei essa semana. Perdi tudo. Você precisa me dar mais. Fiquei em silêncio. Do andar de cima, ouvi o vizinho gritar. O Brasil tinha marcado gol. Paulinho, eu disse devagar. Aquele dinheiro era o que eu tinha para me manter. Eu sei, mãe. Mas Você pegou o dinheiro da minha manutenção e apostou. Silêncio. Vai me dar mais? Ele disse. E ali, naquela noite, com o vizinho comemorando o gol lá em cima e meu filho me pedindo dinheiro que eu não tinha mais para dar, entendi que tinha chegado num lugar que não sabia que existia. Desliguei o telefone. Não dei mais nada. Depois daquela ligação, fiquei 3 dias sem sair do apartamento. Não de tristeza paralisante, de processamento, que é diferente. 3 dias fazendo a mesma conta na cabeça. O que eu tinha, o que precisava, o que ia fazer agora. O que eu tinha, o dinheiro que sobrou da venda da casa depois de pagar tudo, menos os 30 mil que o Paulinho apostou. 110 mil reais numa poupança. Aposentadoria de um salário mínimo e meio por mês. Apartamento alugado na Lapa por 2.200 reais. Contas básicas. Sem carro, sem casa própria, 76 anos. O que eu precisava, que meu filho parasse antes de morrer. O que eu ia fazer, parar de pagar. Sentei e lembrei. 1971. Primeiro ano de casamento. O Geraldo tinha acabado de ganhar na loteria. Não muito, uns 200 cruzeiros, que na época era suficiente para uma semana de mercado. Chegou em casa animado, colocou o dinheiro na mesa, disse que ia dobrar apostando no jogo do fim de semana. Eu tinha 25 anos e disse, Geraldo, esse dinheiro é para comida. Eunice, relaxa, vou ganhar mais. E se perder? Não vou perder. Perdeu. Na semana seguinte, comprei metade do mercado que precisava porque o dinheiro tinha acabado. Não falei nada. Comprei a metade e fiz comida que durava mais. Aprendi naquele dia que reclamar não adiantava. O Geraldo ia fazer do mesmo jeito. Aprendi a adaptar. Aprendi a cobrir o buraco que ele deixava sem fazer barulho. Aprendi a ser a pessoa que segurava as pontas, enquanto ele torcia pelo improvável. Levei 50 anos para entender que segurar as pontas sem fazer barulho é o motivo pelo qual as pontas continuam soltando. Voltei ao presente. Apartamento da Lapa. Novembro de 2022. Paulinho com telefone desligado. No quarto dia, o Claudinho veio. Entrou, olhou em volta para o apartamento, viu que eu estava bem, ou pelo menos de pé, e sentou na cozinha. Você falou com ele? Não desde a ligação. Ele tá tentando falar com você. Eu sei, não atendi. O Claudinho ficou me olhando. Mãe, e se acontecer alguma coisa? Claudinho,
Eu paguei 80 mil reais de dívida dele. Paguei com a casa que eu construí com seu pai, e ele pegou o que sobrou e apostou. Olhei para o filho. Se eu continuar pagando, ele continua apostando. É matemática. Ele ficou quieto. Você concorda comigo? Eu disse. Concordo, ele disse. Mas é difícil. É difícil, eu concordei. Mas é o que é. O Paulinho tentou me ligar 11 vezes em 3 dias. Contei depois olhando o celular. 11 chamadas não atendidas do filho que eu tinha dado a vida para criar, que eu tinha vendido a casa para salvar, que tinha apostado o dinheiro da minha manutenção numa noite de jogo. Na 12ª vez, atendi. Mãe. A voz diferente agora, sem a adrenalina da última vez, só o desespero nu. Mãe, eu preciso de ajuda. De dinheiro não tenho mais para dar. Não é dinheiro. Eu preciso de ajuda. Fiquei em silêncio por 1 segundo. Essa frase era diferente. Nas outras vezes era sempre sobre dinheiro. Essa vez era sobre outra coisa. Que tipo de ajuda? Eu disse. Preciso parar, ele disse. Não consigo sozinho. Fui até ele no dia seguinte. Morava num quarto no Brás que eu não sabia, nunca tinha ido lá. Quarto de pensão, cama, guarda-roupa, banheiro compartilhado no corredor. Quando abriu a porta, levei 1 segundo para reconhecer. Tinha emagreci muito, olho fundo, aquela aparência de homem que não dorme direito faz meses. 50 anos. Meu filho mais novo com 50 anos naquele quarto. Entrei. Sentei na beira da cama porque não tinha cadeira. Ele ficou de pé. Quanto você deve agora? Eu disse. Não é dívida de agiota, é cartão. Cheque especial. Umas coisas. Quanto? 22 mil. Fiquei em silêncio. Mãe, não tô pedindo dinheiro, ele disse rápido. Tô pedindo para você me ajudar a achar um grupo, um tratamento, alguma coisa. Não consigo parar sozinho. Olhei para o meu filho por um momento longo. Tá bom, eu disse. Mas você vai fazer o que eu mandar. Tô. Sem discussão. Sem discussão. E a dívida do cartão você resolve. Eu não pago. Ele assentiu. Promete? Prometo. Saí do quarto dele e fui direto para uma unidade de saúde no Brás. Perguntei no posto mais próximo. Eles me indicaram um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que tinha grupo específico para dependência de jogos. Voltei com o endereço anotado num papel. O Paulinho foi na semana seguinte. Depois na outra. Depois ficou indo. Não foi linear. Teve recaída em 2023, sumiu 2 semanas, voltou. Teve recaída menor em 2024, me ligou no dia seguinte sem esconder. Voltou. Em dezembro de 2025, me ligou numa noite de sexta. Mãe, faz 1 ano que não aposto. Fiquei em silêncio por um momento. 1 ano inteiro, eu disse. 1 ano inteiro. Não chorei na hora. Chorei depois, quando desliguei, sozinha no apartamento da Lapa com a televisão desligada e São Paulo barulhento lá fora. Chorei muito. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo que você conhece. Porque você sabe o que é segurar as pontas enquanto todo mundo olha para outro lado. Deixa um like para que mais pessoas vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para não perder o que vem depois. E clica em Hyper, o botão laranja perto do like, porque cada clique ajuda esse canal a continuar. Me conta nos comentários, você já passou por algo parecido? Com futebol, com aposta, com alguém que amava mais a fuga do que estava em casa? Escreve aí e prepara, porque o que vem agora é o que eu não esperava. Em fevereiro de 2026, o Paulinho apareceu na porta do apartamento da Lapa. Não tinha avisado. Bateu. Abri e ele estava de pé no corredor com uma sacola de pão de queijo que tinha comprado na padaria da esquina. A padaria onde eu compro todo sábado, que ele sabia porque eu tinha mencionado uma vez no telefone. Posso entrar? Ele disse. Deixei entrar. Sentou na cozinha. Eu fiz café. Ficamos em silêncio por um tempo, os dois, enquanto o café passava. Mãe, ele disse quando os dois já estavam com a xícara na mão. Eu vim pedir desculpa. Tô ouvindo, eu disse. Ele ficou olhando para a xícara. Não sei por onde começa. Tem muita coisa. Começa pelo que tiver mais pesado,
eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, a casa. A casa, eu repeti. Você vendeu a casa para me salvar, e eu peguei o dinheiro que você tinha separado e apostei. Numa noite. Pausa. Eu sei o que aquela casa era. Sabe? Eu disse. O quintal, a cor amarela, o lugar onde a gente cresceu. Fiquei em silêncio. Eu não estava pensando em nada disso na hora, ele disse. Quando você está dentro daquilo, não existe nada além do próximo jogo. Não existe casa, não existe mãe, não existe nada. É só aquele momento. Eu sei, eu disse. Ele me olhou. Você sabe? Eu vi seu pai assim com futebol por 41 anos, eu disse. Não é igual. O futebol não destruiu a gente financeiramente. Mas o mecanismo é parecido. A vida real some. Só existe o jogo. Ele ficou em silêncio com isso por um momento. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você ficou com raiva do papai? De verdade? Pensei antes de responder. Não a resposta que ele queria, a resposta verdadeira. Fiquei, eu disse, por muito tempo. Mas raiva do Geraldo era fácil. Ele não estava aqui para sentir. A raiva que ficou foi de mim mesma. Por que de você? Porque eu deixei, eu disse. Não fui embora quando podia. Não forcei a conversa quando devia. Fui cobrindo o buraco em silêncio por décadas achando que era isso que se fazia. Peguei a xícara. Não era. Era só o que eu aprendi a fazer. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, você devia ter ido embora? Não sei, eu disse. Mas devia ter feito barulho mais cedo. O silêncio não ajudou ninguém. A dona Amélia bateu na porta no meio da manhã. Do jeito dela, 3 batidas rápidas com a desculpa de devolver uma forma de bolo que tinha pedido emprestado semanas atrás. Entrou, viu o Paulinho, parou. Ele se levantou. Bom dia, senhora. Esse é o Paulinho, eu disse. Meu filho mais novo. Ela olhou para ele com aquela expressão dela de 75 anos que não engole conversa. O que apostou a casa da mãe? O Paulinho ficou vermelho. Dona Amélia, eu disse. Tô perguntando, ela disse. Sem maldade, só direta. Sou eu sim, o Paulinho disse. Baixo. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois disse, pelo menos você tá aqui. Colocou a forma na bancada e foi embora. O Paulinho me olhou depois que ela saiu. Ela é assim com todo mundo? Com todo mundo, eu disse. É o que eu mais gosto nela. Naquela tarde, enquanto o Paulinho ainda estava lá, o Claudinho ligou. Não era ligação de rotina. A voz tinha aquele peso de quem está com coisa para dizer, mas não sabe se é hora. Mãe, você tá bem? Tô. O Paulinho tá aqui. Pausa. O Paulinho tá na sua casa? Tá. Outra pausa. Posso passar? Olhei para o Paulinho. Ele estava me olhando de volta. Fiz sinal com a cabeça. Ele assentiu. Pode, eu disse para o Claudinho. O Claudinho chegou 1 hora depois com a Rosane. Entraram, viram o Paulinho sentado na cozinha e por um segundo ninguém disse nada. Os 2 irmãos não se viam faz mais de 1 ano. Não tinha briga declarada. Tinha aquele afastamento que acontece quando uma família passa por coisa grande demais e cada um processa de um jeito diferente. O Claudinho tinha ficado com raiva do Paulinho depois da venda da casa. Tinha dito coisas num momento de explosão. E os 2 tinham entrado num silêncio que nenhum dos 2 tinha tido coragem de romper. Paulinho, o Claudinho disse. Claudinho, o Paulinho disse. Os 2 ficaram em pé no meio da cozinha pequena do apartamento da Lapa, que não era a casa do Ipiranga, mas que era onde eu morava agora. Senta, eu disse para os 2. Sentaram. A Rosane ficou em pé perto da porta por um segundo, me olhou e foi para a sala discretamente. Ela sempre soube quando era hora de dar espaço. Fiz mais café. Os 3 ficamos na cozinha. Não foi conversa fácil, mas foi conversa. A conversa na cozinha começou com o Claudinho falando pro Paulinho o que tinha guardado faz 2 anos. Você sabe o que aquela casa significava para mim? O Claudinho com a voz controlada do jeito que ele controlava quando estava no limite. Eu aprendi a andar de bicicleta naquele quintal. Quebrei o primeiro dente naquela escada. Trouxe a Rosane para conhecer a família naquela sala.
O Paulinho ficou em silêncio. E você pegou o dinheiro da venda dela e apostou numa noite. Eu sei, o Paulinho disse. Não tenho o que falar. Não tem mesmo. O Claudinho bateu a mão espalmada na mesa. Não forte, mas com o peso de quem está segurando muita coisa faz tempo. Faz 2 anos que não consigo falar com você. Faz 2 anos que fico olhando para a mãe morando num apartamento alugado enquanto você... Claudinho. Minha voz saiu firme. Ele me olhou. Deixa ele falar, eu disse. Mas você também vai ouvir o que eu tenho a dizer. Ele ficou quieto. O Paulinho ficou quieto. Os dois me olhando. Eu tenho coisa para dizer pros dois, eu disse. Pro Paulinho já disse parte. Agora é com você. O Claudinho me olhou com aquela expressão de filho que não esperava ser convocado. Você foi o filho que não deu trabalho, eu disse. Sempre. Desde pequeno. Tirava nota boa, não aprontava, cresceu, trabalhou, casou com a Rosane, construiu a vida. Nunca me deu preocupação. Ele ficou esperando. E eu nunca te dei atenção de verdade por causa disso. Silêncio. Toda a energia que eu tinha ia pro Paulinho. Problema na escola, confusão com um amigo, jogo do bicho, depois as apostas. E para você ia o básico. Perguntava como estava, você dizia bem, eu acreditava e passava para a próxima. Parei. Isso foi errado. Errei com você do jeito mais silencioso que existe. O Claudinho ficou me olhando. Não disse nada por um momento. Depois, mãe, você não precisa... Preciso, eu disse, porque você tem raiva. Não tenho raiva. Claudinho. Olhei pro filho. Você tem raiva. Não do Paulinho só, de mim também. E tá certo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. A Rosane tinha voltado discretamente para a porta da cozinha sem entrar. Estava ouvindo. Eu ficava vendo você correr atrás do Paulinho, ele disse finalmente. A voz mais baixa agora, mais verdadeira. Vender o carro, vender a casa, ir atrás dele no Brás. E eu ficava pensando, e eu? Eu nunca precisei de resgate, mas e os anos que precisei de atenção? Que precisei que você me visse? Eu devia ter visto, eu disse. Você via o fogo, ele disse. Onde tinha fogo você ia, onde não tinha fogo não ia. Tem razão, eu disse. O que não grita não recebe atenção. Isso é um erro que as mães cometem e que eu cometi com você. O Paulinho falou pela primeira vez em vários minutos. Claudinho, eu também errei com você. O irmão o olhou. Eu sabia que você ficava no segundo plano por causa de mim. Desde criança eu sabia. E continuei sendo o problema, porque era a única forma que eu sabia de existir dentro dessa família. Pausa. Não é desculpa. É o que era. O Claudinho ficou em silêncio com isso. Você sempre foi o que eu não conseguia ser. O Paulinho continuou. Organizado, estável, fez tudo certo. Eu ficava olhando para você e não conseguia chegar lá, então ia para o outro lado. Se não dava para ser o melhor, ia ser o mais barulhento. Isso é análise de psicólogo, o Claudinho disse. Sem ironia, genuíno. É do grupo, o Paulinho disse. A gente fala muito sobre isso lá. Fiquei em silêncio ouvindo os dois, pensando numa coisa que não tinha dito ainda, a mais difícil. Posso falar uma coisa sobre o pai de vocês? Os dois me olharam. O Geraldo não era mau homem, mas ele nunca estava aqui. E eu deixei. Fui acostumando, fui cobrindo, fui fazendo funcionar sem ele. Parei. E vocês cresceram num lar onde o pai não estava presente e a mãe cobria tudo em silêncio. E aprenderam com isso. Silêncio. O Paulinho aprendeu a fuga, igual ao pai, só que em vez de estádio, foi o aplicativo. E o Claudinho aprendeu a não pedir, porque em casa quem pedia demais era problema e quem não pedia era invisível. Olhei para os dois. Isso veio de mim, da forma como eu deixei as coisas serem. O Claudinho abriu a boca, fechou. Não tô me culpando por tudo, eu disse. Cada um de vocês fez as escolhas que fez, mas a raiz tem parte minha dentro. O Paulinho estava olhando para o chão. Mãe, o Claudinho disse devagar, você não precisava carregar isso sozinha a vida toda. Eu sei, eu disse, mas foi o que fiz. Ficamos em silêncio por um tempo. A Rosane entrou na cozinha de vez, sem pedir licença, foi até a geladeira,
Pegou água para ela e para todo mundo sem perguntar, colocou os copos na mesa. Ninguém disse nada, mas todo mundo agradeceu com o olhar. Foi o Claudinho que quebrou o silêncio. Mãe, uma coisa eu preciso dizer. Fala. Aquele apartamento, a Rosane e eu ficamos conversando. Se você quiser, a gente tem quarto vago agora que o Gabriel foi para a faculdade. Você podia... Claudinho. Sorri. Obrigada. Não vou. Mas tenho 80 anos e moro sozinha num apartamento que é meu enquanto pagar o aluguel, eu disse. A dona Amélia bate na porta todo dia. Tenho minha rotina. Tô bem. Ele ficou me olhando. O que eu precisava não era de quarto no seu apartamento, eu disse. Era dessa conversa, que devia ter acontecido faz muito tempo. O Paulinho levantou os olhos. Então por que não aconteceu? Porque a gente foi esperando, eu disse. Igual tudo nessa família. Esperando o momento certo, esperando a pessoa certa dar o primeiro passo, esperando a vida se resolver sozinha. Parei. Não se resolve, nunca se resolve sozinha. Antes de continuarmos, se você gosta de acompanhar as histórias da vovó, talvez goste de fazer parte do grupo de membros do canal. Os membros têm acesso às histórias guardadas da vovó, histórias exclusivas que não são publicadas para todos, recebem prioridade nas respostas dos comentários e têm seus nomes destacados na descrição dos vídeos. É uma forma de ficar ainda mais próximo da vovó e acompanhar conteúdos especiais que fazem parte apenas da área de membros. Clique em Seja Membro e venha fazer parte desse grupo especial. Junho de 2026. Copa do Mundo acontecendo. Era domingo de manhã, 2 dias depois daquela conversa na cozinha, quando os dois apareceram juntos de novo. Não tinha combinado. Bateram na porta ao mesmo tempo, o Claudinho com a Rosane, o Paulinho sozinho, os 3 no corredor quando abri. O Claudinho com sacola de pão. O Paulinho com café que tinha comprado no caminho. Combinaram? Eu disse. Não, o Claudinho disse. Não, o Paulinho disse. Deixei entrar. A cozinha pequena do apartamento ficou cheia de novo. 4 pessoas em volta da mesa que cabia 3 confortavelmente. A Rosane ficou em pé encostada na pia e disse que preferia assim mesmo. Tomamos café. O Paulinho falou do grupo, que tinha encontro na semana seguinte, que estava pensando em ajudar a coordenar uma atividade para membros novos. O Claudinho falou do Gabriel na faculdade em Campinas, que ligava todo domingo de manhã, que estava indo bem. Conversa normal. Do tipo que a gente tem quando está com família de verdade. No meio do café, o celular do Claudinho vibrou. Ele olhou a tela e fez aquela expressão de quem está tentando decidir se atende ou não. Atende, eu disse. É jogo, ele disse. Um amigo me mandando o resultado. Ah, sorri. E aí? Ele ficou me olhando por um segundo. Depois colocou o celular na mesa com a tela virada para baixo. Não precisa ver agora. O Paulinho olhou para o irmão. Não disse nada, mas alguma coisa passou entre os dois, aquela comunicação de irmão que não precisa de palavra. Depois que foram embora, fui até a janela. São Paulo de domingo de manhã. Aquele silêncio relativo que a cidade tem antes de acordar de vez, antes dos carros, antes do barulho da tarde. Fiquei olhando a rua por um tempo. Pensei no Geraldo, no jeito que ele chegava em casa depois de jogo, animado quando o time ganhava, quieto quando perdia, mas sempre chegando, sempre voltando. Que era algo. Não era o suficiente, mas era algo. Pensei na menina que perdi em 1980, que nunca teve nome porque a gente nunca conseguiu chegar nessa conversa, que ficou sendo um assunto enterrado por décadas dentro de um casamento que tinha muita coisa enterrada. Pensei na casa do Ipiranga, no amarelo da parede, no quintal. A casa foi embora. Isso é verdade e vai continuar sendo verdade. O apartamento da Lapa não tem quintal, não tem amarelo, não é o que eu teria escolhido se tivesse escolhido, mas é meu enquanto pagar o aluguel. E eu pago. A dona Amélia bateu na porta às 10, às 3 batidas dela, que eu já reconheço antes de chegar na porta. Entrou com pretexto de pedir açúcar. Nunca é o açúcar, sempre é o café junto. E sentou na cadeira de visita da cozinha. Como foi? Ela disse. Contei. Não tudo, o suficiente.
Ela ouviu sem interromper, que é raro nela. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eunice, você sabe o que você fez? O quê? Fez o que o Geraldo nunca fez. Fiquei em silêncio. Ele ficava olhando para a vida dos outros num campo e esquecia da que tinha em casa. Ela disse: Você fez o contrário. Olhou para a que tinha em casa e resolveu. Fiquei com aquilo por um momento. Demorou, eu disse. Demorou, ela concordou. Mas fez. Naquela tarde, com a copa passando na televisão do vizinho lá em cima, fiquei na poltrona fazendo bordado. Não liguei a televisão, não porque odeio futebol, porque aprendi que enquanto a gente assiste a vida dos outros, a própria passa. E a minha passou rápido demais em certas partes, por eu ter ficado esperando demais, esperando o Geraldo aparecer, esperando o Paulinho melhorar, esperando a família se consertar sozinha. Não espero mais. O bordado que estava fazendo era uma toalha de mesa. Toalha xadrez, igual a que eu tinha na casa do Ipiranga, que trouxe quando vendi e que uso até hoje nessa mesa pequena da Lapa. Mas essa era nova. Tinha comprado o tecido, cortado o tamanho certo, estava bordando as bordas com um ponto que aprendi com minha mãe quando era menina. Quando terminar, vai ficar nessa mesa. Não é a casa do Ipiranga, mas é a minha casa. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim pra cá. Me conta, o que mais te marcou? Foi o nascimento do Claudinho de táxi? Foi a ligação do Paulinho durante a Copa? Foi quando o Claudinho disse que ela via o fogo, mas não via ele? Escreve aí embaixo. Quero muito ler. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.